Esse negócio de São Paulo, inclusive tem um cidadão que comentou aqui, depois você não leu, que não era superchat, falou, nossa, que triste ser paulista e ter que apoiar esses bandeirantes, né? O negócio de São Paulo está no meio desse rolo todo, não há dúvida nenhuma. Porque os identitários, aparentemente, eles tomaram partido contra São Paulo. Toda essa conversaiada de oposição entre Nordeste e São Paulo e tudo mais, que cresceu muito, né, com a vitória do Bolsonaro, o Lula teve muito voto no Nordeste e tudo mais, me parece parte dessa ideologia. Bom, primeiro esclarecer diretamente a questão. Veja, eu não acho que... Primeiro, não acho que é triste ser nem paulista nem paulistano, né? Assim como eu tenho a maior satisfação e orgulho de ser brasileiro, de ser latino-americano e de ser latino em geral, né? De ser parte dos países da civilização latina, eu tenho o maior orgulho de ser paulista e paulistano. Não vejo motivo para que não tivesse, né? São Paulo é um colosso no mundo, né? Por que a gente não teria orgulho? Eu acho natural que a pessoa tenha orgulho da terra onde ela nasceu, onde ela viveu e tudo mais. São Paulo é o estado mais desenvolvido do Brasil. É o estado mais progressista também, ao contrário do que o pessoal pensa. Aqui está a maior concentração operária do país, assim como está a maior concentração industrial. São Paulo é o centro da luta de classes nacional, latino-americana e provavelmente um dos principais centros da luta de classes mundial. Quer dizer, as coisas passam por aqui, isso aqui é muito, muito importante. Eu não vejo motivo nenhum para achar que você teria que não gostar de ser paulista. Os bandeirantes, ninguém é obrigado, nem se você nasceu em São Paulo, nem deixou de nascer em São Paulo, ninguém é obrigado a gostar dos bandeirantes, né? E para mim não é um problema de gostar, é a história da cidade, é a história do país, né? O que eu sou absolutamente contra é aparecer esses analfabetos políticos aí, analfabetos funcionais, como esse pessoal do PSOL. O cidadão fez aí uma faculdade que a gente sabe muito bem que isso aí não vale nada, né? E ele acha que ele tem faculdade, ele leu um livro de algum tonto aí do PSOL, ou de algum intelectual, tipo Márcia Tiburi, que falou que o PSOL é pago pela CIA e tal. Ele é uma pessoa politicamente alfabetizada. Não tem nada a ver. O que nós temos que defender é, em primeiro lugar, a verdade histórica. Os bandeirantes mataram índios, escravizaram índios? Sim, ninguém nunca negou isso daí. Eu pelo menos, desde que eu comecei a estudar história na escola, eu nunca vi ninguém falar que os bandeirantes não mataram nem escravizaram índio. É um mito que essa esquerda identitária criou. Que falsificaram a história, não, todo mundo sabe que eles mataram índio. Assim como também todo mundo sabe que a fundação da cidade de São Paulo só foi possível porque os fundadores de São Paulo fizeram uma aliança com os índios que estavam aqui, os tupiniquins, que por sinal virou sinônimo de brasileiro. Veja que coisa curiosa. O pessoal não fala, isso é uma ideologia tupiniquim, meio depreciativamente. Eles falam isso porque a história de São Paulo é uma história onde a aliança entre os portugueses que chegaram aqui, né, e os tupiniquins, provavelmente eram até brasileiros os que chegaram aqui, permitiu que a cidade de São Paulo se estabelecesse no Planalto, que foi uma coisa muito excepcional. Os portugueses não construíam cidades no interior, só no litoral, né? É muito famoso o cacique Tibiriçá, que foi o cacique que fez o acordo com João Ramalho, que foi citado aqui por alguém. João Ramalho casou com a filha do cacique, né, chamada Bartira, e selou aliança com esse casamento, né? São Paulo, nesse sentido, é um símbolo. Isso aí é uma espécie de mito fundador, de um símbolo, que São Paulo foi a união entre os índios que moravam aqui e os portugueses. E esses tupiniquins,
eles não eram flor que se cheire também, como nenhum índio brasileiro era. É que o pessoal não conhece quem eram os índios. O pessoal esquece, por exemplo, que um navio português afundou nas costas brasileiras e os índios engoliram literalmente, né? Se banquetearam com o bispo Sardinha, que é até uma piada, né? Os índios comeram o Sardinha, né? Muitos desses índios eram antropófagos, eles não eram bonzinhos. E o pessoal não sabe também que os tupiniquins, eles eram os principais escravizadores de índios nessa região. Porque eles foi a aliança com os tupiniquins e a convivência com os tupiniquins que criou a possibilidade do bandeirantismo. Porque o que tinham os paulistas dessa época? Eles eram meio índios, eles eram quase índios. Eles eram produto dessa fusão, porque ninguém conseguia entrar nesse matagal, não tinha estrada. O índio não, o índio conhecia o matagal, o índio sabia, e o índio tinha também, né, desenvolvido a capacidade física. E todo mundo sabe também que os bandeirantes eram todos mestiços de índio. E as bandeiras, na sua maioria, eram assim, 100 brancos, que eram os brancos assim muito duvidosos, né? Uns 50 mestiços e 1000 índios. Quer dizer, a tropa dos bandeirantes era toda composta de índios. Mas a arma principal dos bandeirantes era o arco e flecha. Porque eles eram parte índia. Quer dizer, então, a gente tem que ver a história. Não adianta chorar sobre o leite derramado, você entendeu? A quem está escrevendo a história hoje, cabe fazer as contas direito. O pessoal goste ou não goste, os bandeirantes ampliaram o território nacional 2 vezes. Não, multiplicaram por 3, na verdade. O país é 3 vezes maior do que era naquela época. Isso é um feito histórico. O que vai dizer? E se a pessoa pergunta, o que você acha desse feito histórico? Eu acho um baita feito. Você construir um país, né, de 8 milhões de quilômetros quadrados. Naquela época, século XVI, andando pelo mato, descalço, com um monte de índio maluco, é uma proeza. Assim como a navegação é uma proeza também. É que o pessoal vive, é o tal negócio, né? A gente não pode se deixar dominar pela terra do nunca, né? Nós temos que travar um combate aqui contra a terra do nunca. A história é o que é, meus caros. A história da humanidade não é uma história religiosa. É uma história de mortes, massacres e tudo. E se perguntarem, você acha bonito massacrar o índio? Não. Mas isso daí é um caso de 300 anos atrás. Não é atual. Não tem atualidade. E não tem também alternativa. Isso que é o importante. Então, por exemplo, o pessoal quer riscar São Paulo do mapa também. Parece que no Brasil o principal local para ser riscado do mapa é São Paulo. E o que eles vão colocar no lugar? É por isso que as pessoas que discutem essas coisas não entendem a importância de você ter um país grande, de você ter indústria. Porque na terra do nunca não tem país, nem grande nem pequeno, não tem indústria, só tem fada, né? O crocodilo que come a mão do Capitão Gancho, o índio de mentirinha. No mundo real, se você tem indústria, você está numa posição melhor do que aquele que não tem indústria. Se você é grande, se você é a China, se é a Rússia, se é o Brasil, você está melhor do que Honduras. O que se pode dizer? Ah, não, mas Honduras merece respeito, é um país, tudo bem, todo respeito. Mas é ruim ser um país pequeno. O mundo é uma selvageria total. Veja o Afeganistão. A situação do Afeganistão é tão ruim que o pessoal defende 20 anos de ocupação dos norte-americanos no Afeganistão. 20 anos. Né? Por uma mentira. Um cidadão aqui perguntou por que eles invadiram. Eles invadiram porque eles falaram que o Bin Laden estava no Afeganistão. O que é uma mentira, como tudo que o imperialismo fala. Né? O imperialismo nunca fala a verdade, de nada. Ele é denunciado sistematicamente. Eles invadiram o Afeganistão
porque eles queriam dominar aquela região que é estratégica. O Afeganistão está perto do Paquistão, está do lado do Iraque. Que coisa melhor do que ter uma base norte-americana para ameaçar o Iraque e o Irã do Afeganistão, combater, né, os guerrilheiros xiitas que estão lutando contra os norte-americanos no Iraque e no Irã. É por isso que invadiram. Aí invadiram o Iraque também, logo na sequência. Foi o Bush. Foi condenado universalmente naquela época. É que a esquerda de agora, eles são filhos do Bush, eles não são filhos dos que se opuseram à invasão do Afeganistão. Eles nem são esquerda, essa que é a verdade. Então, o que acontece? O Iraque é um país que tem bomba atômica. Nunca mostraram a tal bomba atômica, até os norte-americanos ridicularizam essa história maluca que eles contaram. Saddam Hussein é um ditador. Ali não eram as mulheres, porque não estava na moda ainda as mulheres. É assim, o Saddam Hussein ataca os curdos. É a defesa dos curdos. Os curdos, eles são tão bem defendidos que eles estão se ferrando na mão de todo mundo até agora. O imperialismo não tira eles do fogo. Só usa eles para atacar outros países. Né? E as pessoas que defenderam essa barbaridade aqui, elas não se dão conta de que a Arábia Saudita é muito pior do que o Afeganistão, é muito maior, muito mais poderoso. A Arábia Saudita ajuda a dar golpe no Egito. Bom, o que a gente pode falar? Se a esquerda apoiou o golpe, a ditadura militar egípcia, contra a Irmandade Muçulmana, o pessoal que atirava que na rua atirava no povo. Então, quer dizer, esse negócio de São Paulo precisa ser bem discutido também. Né? Já um cidadão falou que eu sou contra o negócio dos bandeirantes porque eu me considero paulista 4 ou centão. Nessa altura do campeonato eu teria que me considerar paulista 5 ou centão, porque já faz 500 anos que São Paulo foi fundado. Não, eu não me considero, não tem. Os descendentes dos bandeirantes são muito poucos. Né? Eu sou de uma nova geração. Eu sou da geração daquelas pessoas que, fugindo da crise italiana, vieram buscar refúgio aqui nessa coisa horrível que é o Brasil. Né? E portugueses também. Né? Então, eu não tenho nada a ver com os bandeirantes. Agora, a história é história. Eu não sou favorável a riscar a história de São Paulo e colocar um conto de fadas no lugar. Quer dizer, vão tirar a estátua do Camões e vão colocar a estátua de uma cantora de samba. Não faz sentido isso aí. Quer colocar a estátua da cantora de samba? Tudo bem, não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra nenhuma estátua. Né? Nem estátua religiosa. Eu não sou nem favorável a tirar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E eu não sou religioso, sou antirreligioso. Agora, tirar a estátua do Camões, Pedro Álvares Cabral, Monumento às Bandeiras, essa é barbárie. É uma concepção de barbárie da esquerda identitária. E depois, sabe o que é engraçado? O engraçado é o seguinte: o pessoal critica o Estado Islâmico e o Talibã porque eles destroem os monumentos das religiões que são contrárias ao islamismo. Se eles são iguaizinhos, se o Talibã também é identitário, religioso, isso daqui vai ter que ser muito bem discutido. Não dá para você aceitar esse tipo de ideologia cuja função, evidentemente, é uma preparação ideológica da destruição do país. Se não tem, se nós vamos riscar Pedro Álvares Cabral, o padre Anchieta, o outro padre lá que fundou São Paulo, que é mais importante ainda do que o padre Anchieta, tem que tirar o Tibiriçá também, tem que destruir, que tem monumento do Tibiriçá, tem que tirar o Tibiriçá também. Vamos destruir o Camões, vamos destruir tudo, fundação de São Paulo, tudo. O que é isso? É uma ocupação estrangeira? Eles querem acabar com a história do Brasil. A quem serve isso daí? Ao índio? O índio não vai se beneficiar em nada com esse negócio.
O pessoal que quer queimar a estátua de Bandeirantes poderia fazer alguma coisa pelos índios, já que eles são todos ligados a ONGs, eles poderiam ir no norte do país e socorrer os índios que estão morrendo como moscas lá. E não socorrer o índio de 300 anos atrás, que já virou pó. É tudo uma farsa completa.